Olá, queridos, paz do Senhor. Mais uma vez a gente está aqui para falar um pouco sobre o amor de Jesus. E nessa tarde tão cheia de nuvens, né? Tão chuvosa aqui em Brasília, a gente veio aqui para falar um pouco do que Deus tem feito na nossa vida. E a gente tem usado vários métodos, né? Como a internet, Facebook, WhatsApp também para entrar em contato com vocês, com as pessoas que têm nos mandado mensagem. Hoje eu preparei algo muito interessante. Israel já tá colocando um monte de coraçãozinho aí, né? Eu preparei uma palavra de Deus pra você e eu acredito que Deus tem o melhor pra você. Antes de qualquer coisa, eu quero desejar um feliz aniversário pra minha sogra, né? Tanti auguri, eu acho que é assim que se fala em italiano, né? Pra minha sogra. E dizer que ela é muito preciosa, muito especial. Depois o Israel traduz pra ela. E que além de sogra, ela é uma mãe pra mim. Amém? Mas hoje eu quero trazer uma palavra abençoada do coração de Deus pra você. Eu gostaria que você ficasse muito atento aos detalhes que Deus tem pra falar pra sua vida através dessa mensagem, tá bom? Eu não tô aqui pra falar a respeito de religião, eu não tô aqui pra falar sobre placas de igreja, mas eu tô aqui pra dizer pra você que o nosso Deus, ele é um Deus que salva, que liberta, né? E que ele tá sempre disposto a perdoar os nossos pecados, os nossos erros. E é ele quem está no comando de tudo, das nossas vidas, né? E para isso eu trouxe uma palavra poderosa de Deus para você. Que eu escolhi lá em Mateus, capítulo 8, versículo de 23 a 27. É uma história de Nalva, seja bem-vinda, né? De Nalva tá participando do vídeo com a gente. Seja bem-vinda. Deus é muito bom te ver aqui, cara, muito bom mesmo. Né? Você também é muito bom te ver. Que legal, que legal. A Nalva tá participando do vídeo com a gente, né? E assim, se quiser compartilhar, quiser também conversar, falar o que pensa, tá? Tem livre-arbítrio, a casa é nossa, fique à vontade, tá bom? Eu preparei aqui no livro de Mateus, capítulo 8, versículo de 23 a 27, fala a respeito do barco onde Jesus ele estava. Quando Jesus ele chamou os discípulos, ele disse assim, olha, a gente vai para o outro lado. E imediatamente os discípulos se arrumaram ali para fazer essa viagem, né? E Jesus naquele barco, quando de repente começou uma tempestade, né? Edinalva, mais uma vez seja bem-vinda. É muito bom te ver aqui, muito bom. E assim, eu gostaria que você entendesse um pouquinho da palavra que a gente está colocando aqui. O tema da minha mensagem hoje fala sobre Jesus no comando. Jesus no comando de quê? Sobre onde que Jesus está comandando, né? Trazendo hoje para a nossa vida espiritual, o que Jesus tem comandado na sua vida? Que tipo de barco ele tem comandado na sua vida hoje? Ele tem comandado a minha vida espiritual, ele tem comandado a minha vida financeira, na verdade, Jesus ele tem que comandar a nossa vida por completo. Porque quando você decide colocar Jesus no seu barco, isso quer dizer que você está falando para ele, Deus, toma conta de tudo, eu vou só apenas descansar no Senhor, eu vou apenas sentar e confiar no Senhor, porque eu sei que mesmo que as ondas venham e embalem e balancem o meu barco, ele não vai naufragar, ele não vai virar, porque eu sei que é o Senhor que está no comando de tudo. E é assim, Jesus, você deve convidar o nosso Deus a ser o comandante do nosso barco. Esse barco que eu estou falando é da nossa própria vida. Amém? E olha só, aqui no versículo 23 diz assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiam. De repente, uma violenta tempestade se abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco.
Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou, repreendeu os ventos, ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Isso é muito interessante na nossa vida, querido, porque você que segue Jesus, se você ainda não entendeu a correlação ao barco, se você ainda não entendeu que Jesus ele tem que ser o centro, ele tem que ser a pessoa, o comandante, a pessoa que vai comandar a sua vida, né? Você não sabe que você está perdendo, porque quando você entende isso, você aprende a descansar em Deus. Você aprende a confiar nele. E como eu falei logo no início, mesmo que as ondas venham, né, e balancem o seu barco para um lado e jogue para o outro, mas você vai estar seguro, porque quem está no controle do seu barco é Deus. Quem vai estar no comando da sua vida é o próprio Jesus. E ele fala para você assim, ó, confia em mim, confia em mim. Ele está o tempo todo aí falando, confia em mim, que eu vou cuidar de você em cada detalhe. Eu vou cuidar de você. Aliás, eu estou cuidando de você em cada detalhe. Então confia em mim, não te preocupa, porque eu vou estar no comando da sua vida, do seu barco. E o seu barco não vai virar. Tá? Seguir Jesus nos leva a ter experiências sobrenaturais. Isso é um ponto muito importante, porque, olha só, seguir a ele nos leva a ter experiências sobrenaturais com ele mesmo, né? E mesmo que no meio das dificuldades, essas experiências servem para que nós possamos crescer. Eu quero falar algo muito interessante aqui. Eu vou só terminar de ler aqui, vou estar relatando algo bem importante para você entender. Olha só, Jesus estava na proa do barco. Ao lado do barco, o lado do barco, onde olha só, Jesus ele estava, onde que, para nós brasileiros aqui, onde que fica a proa do barco? Geralmente a proa do barco, para quem não sabe, vamos simular aqui o barco. O barco é assim, tá? A proa do barco vai ficar nisso aqui, ó. Na frente do barco, na parte embaixo, fica naquela ponta assim do barco, lá é a proa do barco. E Jesus ele estava lá na proa do barco, dormindo tranquilamente, um sono profundo, né? Imagina Jesus ali muito tranquilo, né? A tempestade caindo, a chuva caindo, e Jesus ali muito tranquilo. Quando de repente a tempestade começou a cair, a chuva ali, o barco começou a ir para um lado, ir para o outro, e quando os discípulos se apavoraram, o que eu quero dizer para você é que Jesus, olha só, para você entender uma coisa, Jesus ele estava na proa do barco. Geralmente, quando uma tempestade vem, geralmente, qual o lugar que atinge primeiro o barco? Evidentemente, é a parte da frente. Antes de chegar lá no final, a parte da frente, a onda já chegou na parte da frente, já passou pelo meio e chegou até o final. E Jesus ele estava na proa, ele estava exatamente onde ele deveria estar. Ele estava exatamente onde ele queria estar, porque Deus ele é Deus, então ele já sabia exatamente o que ia acontecer. E olha só que interessante, o que nos leva a entender que quando Jesus ele está na proa do nosso barco, ou seja, quando ele está na frente do nosso barco, eu devo descansar. Por que Jesus dormia tranquilamente? O que me leva a entender essa atitude dele é que ele queria que os discípulos confiassem ao extremo, queria que eles confiassem extremamente nele. Dissessem assim, olha, eu tô aqui, nada vai acontecer porque eu tô no controle de tudo. E Jesus, ele estava no controle do barco, assim como hoje ele tem que estar no controle das nossas vidas.
né? Onde eu devo entender assim, mesmo que as dificuldades, as circunstâncias venham, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque Deus é quem está no controle da minha vida, Ele está no controle do meu barco. E é interessante porque isso nos leva a ter experiências maravilhosas com o próprio Deus. Porque olha só, primeiramente as ondas, elas chegam na frente. E quem estava na frente? Jesus. Significa que Deus está no comando e Ele enfrenta, em primeiro lugar, Ele enfrenta a tempestade da nossa vida. Ele enfrenta a tempestade da nossa vida, independentemente de qual seja ela, Ele está na frente e Ele vai defender você com unhas e dentes. Isso Ele prova com o seu amor, com a morte dele. Isso foi algo que Ele provou o tempo todo. E olha só, e Ele também nos protege. Por quê? A Bíblia fala que Deus ele é o nosso escudo, né? E se você, para que serve um escudo? Para se proteger, né? As flechas vêm daqui, eu vou colocar o escudo, a flecha vai tocar aqui, né? Vai tocar aqui, mas não vai me atingir. Jesus ele tem também ser como o nosso escudo, onde eu vou entender que eu vou colocar Jesus aqui no centro de tudo, em primeiro lugar, porque eu sei que ele vai cuidar de cada detalhe da minha vida. Amém? E olha só, enquanto a água entrava no barco e o vento que sacudia, Jesus ele ficou dormindo com a cabeça em uma almofada, né? E como assim, uma forma de dizer assim, ó, fiquem tranquilos, eu estou tranquilo 100%, confiante de que essa tempestade não vai chegar aqui, essa tempestade não vai atingir a sua vida, essa tempestade não vai nos alcançar, né? E Jesus ele queria isso também, que os discípulos também sentissem essa mesma segurança, né? E o interessante é que mesmo os discípulos tendo o próprio Jesus ali em pessoa, eles deixaram de crer, eles deixaram de confiar de que ele poderia fazer milagres. Ele poderia, vendo, olha só que interessante, vendo todos os milagres que Jesus já havia feito, mesmo assim, eles não tiveram fé o suficiente de que a tranquilidade de Jesus ali representava a confiança, a segurança. Representava aquilo que eu devo fazer hoje, confiar que Deus ele vai cuidar de cada detalhe da minha vida. E que ele vai estar no centro, ele vai estar na proa do meu barco sempre. Quantas e quantas pessoas hoje têm vivido uma experiência totalmente contrária disso? Jesus, ele colocou os homens, eu sempre brinco, né? Que um dos discípulos que foi comparado até com um bully, né? Um bully de colocar café, sabe? Um dos discípulos foi Pedro, né? Onde Jesus, Pedro estava ali desesperado, mestre, nos ajuda que a gente vai morrer, me ajuda a gente, né? E Jesus ele só olhou para ele e disse: ó, Pedro, homem de pouca fé, né? Homem de pouca fé. O que ele estava querendo dizer é que Pedro tinha pouca fé. Né? A gente brinca que Pedro foi comparado com um bully, homem de pouca fé, né? Mas na verdade é que Pedro ele foi, ele deixou de confiar, ele deixou que o medo tomasse de conta e fez com que ele ficasse totalmente cego. Ele, não só ele quanto os outros discípulos ficassem totalmente cegos ao ponto de ver que Jesus dormia tranquilamente porque ele sabia que ele estava no comando de tudo e que a tempestade não ia atingir ninguém ali, não ia matar ninguém, porque ele estava no controle de tudo. E eu quero dizer para você nessa tarde que se as ondas do mar da vida, elas quiserem te afligir, quiserem te alcançar, eu quero que você entenda e coloque Jesus aí na proa do seu barco, coloque Jesus no centro do seu barco e diga assim: Jesus, a minha vida, que é o meu barco, agora é sua, toma de conta,
guia, Senhor, me guia para onde eu devo ir, para o que eu devo fazer, né? E imediatamente, quando Jesus viu o desespero, né? Eu imagino o desespero daqueles homens ali morrendo de medo de se afogarem naquela tempestade. Foi quando Jesus disse, ó, por que vocês estão com tanto medo? O que Jesus quis dizer a respeito disso? Ele quis dizer assim, ó, por que vocês estão com medo mesmo sabendo que eu estou no controle de tudo e que eu posso todas as coisas e que eu cuido de cada detalhe? Por que tanto medo? Em outras palavras, os discípulos ao mesmo tempo queriam dizer assim, olha, Deus, eu sinto muito, mas eu não confio muito, mesmo vendo todos os milagres que você fez, que todas essas coisas, mas eu não confio muito. E na verdade, Jesus ele quer que nós confiemos 100% no seu poder, na sua mão. Ele quer que nós confiemos que tudo vai dar certo e que ele está cuidando de cada detalhe, ele está cuidando da minha vida, ele está cuidando da sua vida. Os discípulos imediatamente ficaram perplexos, ficaram, uau, ficaram admirados em ver, sabe? Imagina você dentro daquele barco, imagina você ali morrendo de medo porque o barco virava, ia para um lado, ia para o outro. Eu lembro muito bem uma vez, onde eu estava nos Ribeirinhos e de repente eu estava numa canoa, canoa bem pequena, sabe? Bem pequena. Eu fui na igreja, porque como estava na época da cheia, a gente foi buscar os instrumentos que estavam sendo estragados pela água que tomou de conta da igreja. E nessa época eu lembro que eu estava ministrando nas casas das pessoas, porque a chuva tomou de conta. E o interessante é que eu estava ali, estava eu e mais uma moça, né, da comunidade, e a gente eu confesso para você que eu tava com muito medo de andar naquele negócio pequeno, naquela canoa tão pequena que era, só cabiam 2 pessoas. E aí de repente, quando a gente tava indo em direção à casa dela, voltando da igreja, né, vem um barco grande e passa lá de uma vez assim. Nossa, quando eu olhei aquele monte de ondas, eu disse, pronto, eu vou virar. Detalhe, interessante é que eu sei nadar, tá, gente? Eu sei nadar muito bem. Mas na hora do desespero, sabe? Na hora você fica ali, eu vou virar, eu vou me afogar, você não sabe nem o que passa na sua mente, né? E eu lembro que essa moça, ela, no meu pensamento, a gente teria que sair ir para a beirinha do mato até esperar aquelas ondas passarem. Mas ela não, ela disse assim, olha, vamos remar, e eu remando ali, querendo ir para a beira do mato, né, do caminho ali onde passava, onde tinha terra, e ela remando em direção às ondas, ela ia de frente para as ondas, né? O que me leva a entender assim que você precisa enfrentar os seus medos de frente. Você precisa enfrentar, né? Entender que Deus é que está no controle de tudo, né? Mas que Ele também capacita você, Ele te dá força suficiente, né? Ele não prova você além da sua força, né? Ele não deixa você nos momentos difíceis, porque ele sempre estava ali, assim como ele estava naquele barco, onde os discípulos estavam com medo de se afogar, né? Onde eles estavam com medo, eu imagino que eles estavam ali, vamos procurar um lugar onde não passe essas ondas, né? Só que Jesus ele disse, não, peraí, por que vocês estão com tanto medo se quem está no controle de tudo sou eu? E eu não vou deixar nenhuma dessas ondas chegarem até nós e o barco também não vai virar. Né? E foi quando Jesus simplesmente levantou as mãos e falou, ele ordenou que o vento se acalmasse, que as ondas parassem e imediatamente o vento e o mar se acalmou, como se nada tivesse acontecido. Queridos, a nossa vida espiritual também é assim. Onde muitas das vezes a gente está passando por uma ventania, por um vendaval,
Eu acredito que a internet está um pouquinho ruim, assim, acho que é por causa da chuva, não sei. Mas eu acredito que você esteja entendendo. Muitas das vezes, a nossa vida também, a gente passa por momentos como esse, né? É, e muitas das vezes a gente fica com tanto medo. É uma enfermidade, é, é algo que é o casamento que está acabando, né? A esposa que saiu de casa, ou o marido que saiu de casa, ou alguma coisa parecida. O pai, a mãe, o filho que se entregou para as drogas. Esse tipo de tempestade que muitas das pessoas talvez estejam passando, eu quero dizer para você que se você convidar hoje o Espírito Santo a ser o comandante do seu barco, a ser o comandante da sua vida, eu quero dizer para você que você não precisa se preocupar com os mínimos detalhes, porque Deus ele está cuidando de cada detalhe. E essa tempestade vai passar. Essa tempestade vai acalmar. Independentemente de qual seja a tempestade que você esteja passando, eu não sei que tipo de tempestade você está passando. Mas eu quero dizer para você que vai passar. Amém? Creia nisso. Coloque Jesus no seu barco. Coloque Jesus na proa do seu barco. Coloque Jesus ali. Deus toma de conta. O meu barco, a minha vida é tua. E Jesus ele vai fazer com que essa tempestade acalme, esse vento passe. E você vai sair vitorioso, vitoriosa dessa tempestade. Amém? E nessa tarde eu gostaria que a minha mensagem geralmente é uma mensagem breve, rápida, que é mais reflexão. Mas eu acredito que Deus falou ao seu coração. E eu acredito que você que está passando por alguma tempestade, escureceu um pouquinho porque está chovendo de novo aqui, né? Mas se você está passando por algum tipo de tempestade na sua vida e que você tem achado que você não vai conseguir sobreviver nessa tempestade, eu quero dizer para você que você é mais forte do que você pensa. Você é mais forte do que você pensa, porque quem disse que você era forte foi o próprio Jesus. E quando você diz que está fraco, o próprio Espírito Santo diz que você é forte e que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não sou eu quem está falando, é o Espírito Santo quem está falando para você nessa tarde. Amém? Eu não sei se vai dar para ouvir. Meu parceiro de vídeos. Eu não sei se vai dar para você ouvir a canção. Eu ia cantar no playback, mas como tá chovendo, tá muito difícil de ouvir. Eu vou cantar uma pequena canção. E eu gostaria que você fizesse dessa canção a sua oração. Amém? Pode fechar os seus olhos nessa tarde. Deus, que o Senhor possa ser o centro da nossa casa, o centro do nosso barco. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Lembro que estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Diga, eu sei que eu não estou só, eu sei que não estou só. Isso eu posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Diga só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar.
e obedece. Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, se a terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que o Senhor ele tem que estar no centro da sua vontade, ele tem que estar no centro do seu barco, da sua vida. E assim como os discípulos ficaram perplexos ao ver que Jesus ele acalmava a tempestade, eles disseram: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? O que me leva a entender é que se o vento e o mar, que é algo tão natural, é algo que o próprio Deus fez, obedeceram a voz de Deus, que tipo de tempestade a minha vida está passando que não vai obedecer esse Deus? Quando ele disser para, a tempestade vai parar. Quando ele disser aquieta, a tempestade vai aquietar, o vento vai parar e você vai prosseguir o seu barco sendo guiado pelo Espírito Santo. Amém? Que nessa tarde você possa ficar com essa palavra abençoada, que você possa entender aquilo que Deus quer para você, que você possa colocar Jesus no centro da sua vida, no centro do seu barco, na proa, para que você entenda também que a hora que a tempestade vier, a hora que o vento vier querer derrubar você, querer jogar você para baixo, Deus ele vai estender as mãos dele e vai dizer assim: olha, para, porque quem está no centro, aqui, quem está na proa, sou eu. Não há nada e nem ninguém vai fazer o meu filho e a minha filha caírem, porque quem está segurando, quem está sustentando as suas mãos, sou eu. Eu pego pela mão direita e digo que ele ou ela é meu filho amado, a quem me compraram. E o mestre vai sair sempre para ajudar você nas horas difíceis. Amém? Creia somente, porque Deus ele está aí no centro do seu barco, na proa, no meio, e que ele tome de conta totalmente do seu barco. Não só da proa, nem só do meio, mas que seja por completo, 100% do seu barco, que hoje é a sua vida. Fique com essa palavra hoje. Eu acredito, hoje é quinta, terça-feira a gente vai estar de volta. Domingo agora o Israel tem uma palavra poderosa. E eu quero que você fique atento, porque uma hora ou outra Deus vai falar com você. E Ele quer falar exatamente naquele dia. Fique alerta, fique atento na voz de Deus, porque é muito bom ouvir o próprio Deus falar ao nosso coração. Amém? Terça-feira que vem a gente está de volta com uma palavra simples, né, mas é direto do coração de Deus. E você é nosso convidado todo especial, né? Se você quiser deixar o seu número para contato, a gente na última ministração agora a gente deixou o número, o nosso número do nosso ministério, né? E eu não lembro o número agora, mas
a gente vai estar escrevendo nos comentários, tá bom? E se você quiser deixar também o seu contato aí pra gente entrar em contato com você, se você precisa de oração, precisa de algo, tô com dúvida em alguma coisa e eu não souber responder, o Israel vai responder. Se ele não souber responder, ele vai lá pro o Espírito Santo responde pra você, né? Mas você tem livre-arbítrio para perguntar aquilo que você quer. Lembrando que na próxima semana, eu não sei quando que vai ser a próxima semana. O Israel deixou o número aí embaixo, né? Dá pra. Agora eu tô sabendo, olha. 61 é o prefixo de Brasília, 9601 6054. É esse aí. Ele deixou embaixo pra. Porque eu nunca lembro de número. Tô muito. Esqueço muito dos números. Mas assim, lembrando que semana que vem, eu não sei quando que vai cair exatamente. Como eu tô, né, hoje na quinta, então na semana que vem eu só vou estar no domingo, né? A gente vai estar falando o segundo episódio, né, sobre o casamento, e dessa vez a gente vai vir com uma história, para fora do Brasil também, para quem é para fora do Brasil, o pessoal que tá assistindo a gente, acompanhando a gente aí desde sempre, aí embaixo o nosso número, tá bom? E como eu tava falando, próxima semana, eu não sei quando que vai ser, eu acredito que no domingo, a gente vai estar com o segundo episódio, onde a gente vai estar falando sobre o casamento. Dessa vez eu vou vir com o nosso testemunho de casamento, como tudo aconteceu, né? E como a gente veio parar aqui, o quantos milagres Deus fez na nossa trajetória, no nosso barco, enquanto a gente estava naufragando, não, viajando, velejando. Quantos milagres Deus fez e como foi tão poderoso, né, o nosso casamento até hoje. Vai ser o segundo episódio, você não pode perder, vai ser top demais. Amém? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família tremendamente. Na próxima pregação agora, que vai ser domingo agora, o Israel vai estar ministrando uma palavra poderosa. E você é nosso convidado todo especial, né? Daqui uns dias também a gente vai estar tendo de novo o nosso convidado, o Ariel, vai estar tirando um dia para falar um pouquinho também. Ele não fala muito não, mas ele vai falar. Né? Eu quero que vocês fiquem com Deus, que Deus possa abençoar tremendamente a vida de vocês. Foi muito bom estar hoje aqui com vocês. Foi muito bom ver a Edinalva, há tanto tempo que eu não vejo essa menina, né? E é isso. Deus possa abençoar você grandemente. E não esqueça de colocar o Espírito Santo como comandante do seu barco, da sua vida, tá bom? Tchau!